Bom, boa noite, meu nome é Júlia e eu vou apresentar agora o projeto de laboratório de C216, que é de sistemas distribuídos. E, bom, a ideia do projeto proposto foi a gente desenvolver um sistema do nosso interesse. Então, no caso, eu desenvolvi um Task Manager, né, então um gerenciador de tarefas. E como a gente pode ver aqui, a gente desenvolveu o front-end, o back-end, um banco de dados, né, então na aplicação. E ele está funcionando da seguinte maneira: a gente tem aqui o quadro de tarefas, então essa é a página principal. A gente pode criar categorias e criar tags também para essas tarefas. Então, por exemplo, vou adicionar primeiro uma categoria aqui. Então, o nome da categoria vai ser trabalho. E a gente vai colocar ela de cor azul mesmo. Então, no caso, a gente bota azul e cria a tarefa. Então, a categoria. Aqui ele vai estar aqui, trabalho. A gente pode também adicionar tags, então no caso C216, vamos criar uma tag chamada C216. Ela vai estar aqui. E aí a gente pode voltar para a página principal, onde a gente consegue criar a tarefa. Então, C216, trabalho. Aí a gente cria a descrição, então apresentar trabalho. Aqui a gente pode colocar a categoria da tarefa, então no caso aqui ele é um trabalho, e a gente cria. Na hora que a gente cria aqui, a gente consegue modificar, então no caso ela já vai direto para aguardando, né, ser realizada essa tarefa, a gente consegue arrastar e colocar essa tarefa em andamento, e também consegue colocar essa tarefa como concluída, e então a gente consegue atualizar o status dela de acordo com a necessidade. Então aqui a gente tem essa página principal, a página de alterar a categoria, de criar a categoria e a página de criar tags. Além disso, a gente tem a quarta página do projeto, que vai ser a página de editar. Então, se eu vim aqui, eu consigo editar tanto o título, a descrição, a categoria também, se eu quiser modificar, e também aqui a gente consegue adicionar a tag, então, por exemplo, C216. A categoria, cada tarefa vai ter uma categoria apenas, então ela é única. Agora, para tags, eu consigo adicionar mais de uma se eu quiser. Então, se eu quiser colocar aqui sobre faculdade, isso daqui, eu consigo colocar, que já era uma tag já existente. Então, no caso, cada tarefa pode ter mais de uma tag, assim como cada tag pode estar em mais de uma tarefa. A gente consegue salvar. E aqui ele demonstra uma C216 trabalho, apresentar trabalho, e aqui a gente tem as tags, certo? Falando um pouco mais sobre a arquitetura de como foi desenvolvida, a gente tem aqui a arquitetura do diretório. Então, a gente tem o back-end, que foi desenvolvido com Python e Flask, e o banco de dados foi desenvolvido com PostgreSQL. Então, a gente tem no diretório do back-end todas as pastas, todas as rotas, os models, a aplicação principal, a parte de instalamento de dependências, banco de dados e também o Dockerfile, que vai ser a imagem Docker para o back-end, que a gente vai conseguir criar. Foi desenvolvido também com PyTest os testes do back-end, né? Então eles foram implementados e foram testados, eles estão com, se eu não me engano, 95% de aprovação os testes. Além disso, a gente tem, de cobertura, perdão. Além disso, a gente tem a parte do front-end. Então, no caso, desenvolvido o front-end foi com HTML, JavaScript e CSS, né? Então, todas as pastas de desenvolvimento das páginas desenvolvidas estão aqui. Além disso, a gente vai ter também um arquivo de Dockerfile para desenvolvimento, para criação do container do front-end. Uma das partes mais principais é o Docker Compose, que a gente vai ter, que ele vai criar uma instância do Dockerfile do front-end e do Dockerfile do back-end. Então, ele que vai subir os containers para a gente poder rodar a aplicação como um todo. Então, se a gente for ver aqui na parte no terminal, a gente dá um Docker PS, a gente consegue ver tanto o front-end rodando, o back-end rodando e o Postgres também, que o back-end está rodando, que o banco de dados está rodando num container também. Então, só de eu dar um Docker Compose up, ele já começa a rodar toda a aplicação e já começa a funcionar, por causa do Docker Compose que a gente criou.
A estrutura do banco de dados, a gente vai ter, então, 3 tabelas. A parte de categorias, então, a categoria da tarefa. A parte de tasks, então, a gente vai ter, então, a tabela de tasks vai ser aquela relação N para 1, porque uma task só pode ter uma categoria, né? Então, N para 1 em relação à categoria. Na tabela de tags, a gente vai ter também, né, que são as etiquetas livres. E a gente vai ter uma tabela associativa no banco de dados que vai ser referente às tasks com as tags. Então, é aquela relação N para N que foi pedida na descrição do projeto, onde basicamente cada tarefa pode ter mais de uma tag e cada tag pode estar em mais de uma tarefa. Então, a relação clássica de N para M em banco de dados. O banco de dados está estruturado dessa forma. Todos os containers estão rodando, então, no caso, tanto back-end, front-end, banco de dados, né? Os serviços estão rodando na porta 8080, front-end, o back-end, que é a API, está rodando na porta 5000, e o Postgres na 5432, mas é interno para o Docker Compose, enfim. A gente tem também toda a parte de testes, que foi, perdão, a parte de endpoints da API. Então, no caso, a gente no back-end ele é composto por 20 endpoints que a gente vai utilizar, que o front-end vai conseguir acessar. Então, temos endpoints para tarefas, para as tags de uma tarefa, para categorias e também para tags, todos eles englobando os métodos de get, post, put, patch e delete. Então, é através desses endpoints que a gente consegue fazer a comunicação entre back-end e front-end de uma maneira interessante. Os testes foram desenvolvidos com o PyTest, né? Então, 96% de cobertura, como já foi comentado. E a página do front-end, como foi solicitado também na proposta do projeto, a gente tem então as 4 telas que já foi demonstrado. Então, a tela principal, que é o quadro de tarefas, a tela de editar tarefa, a tela de categorias e a tela de tags. Então, basicamente é isso o projeto. Muito obrigada.